As tuas palavras determinam o seu futuro, aquilo que você fala é aquilo que você tem e há um milagre na sua boca. Você crê nisso? Então diga assim: glória a Deus, eu creio. Não fala com fé, eu creio que as minhas palavras determinam o meu futuro. Bom dia, como é que você está? Vai tudo bem com você? Vai ficar? Descansa, não se preocupe, confia no Senhor, confia. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você já entregou o seu caminho, agora confia e as coisas vão acontecer, porque é Ele quem faz, não é você. Descansa, não se preocupe, é Deus quem faz. A Bíblia, Jesus ele diz assim: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Claro que com Ele podemos fazer todas as coisas, tudo é possível aquele que crê. O dia de hoje será um dia de bênção, o dia de hoje será um dia de respostas positivas. O dia de hoje é um dia de sucesso, é um dia de conquista, é um dia da vitória, é o dia que o Senhor marcou para fazer uma obra grande na sua vida. O dia de hoje é um dia abençoado. Estende as mãos assim, faz assim, eu abençoo, não fala com fé, eu abençoo o meu dia em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Hoje eu quero promover sua fé, eu quero te ajudar. Eu quero ser um instrumento de Deus para te fazer crescer. Eu quero ser um instrumento de Deus para fazer a sua fé avançar. Se eu não puder te ajudar, atrapalhar, eu não quero nunca. Em misericórdia, em nome de Jesus, nunca. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero que naquele dia especial que eu e você tivemos um encontro com Jesus nos ares, e a gente estiver lá no céu, nós dois, no paraíso, conversando, sorrindo, eu quero olhar para você e falar: como é que foi aquelas manhãs? Como é que foi aqueles nossos encontros? E eu vivo de você dizendo: foi uma bênção, eu cresci muito, eu quero estar no céu com você, e nós dois vamos dividir isso, essas experiências de hoje. Vai ser bênção na nossa vida. Amém? Vamos caminhar? Vamos caminhar. Hoje eu quero falar sobre Pedro. Pedro, ele é uma figura um pouco controversa, né? Pedro, ele é uma figura especial. E Pedro, ele demonstra muita fé, mas o ímpeto. Um homem de coragem, mas teve seus rompantes de medo por várias vezes. Mas é interessante, antes de nós falarmos de Pedro, lembra da história de um homem chamado João. João, ele era especial. João Batista, ou João Baptista. João Batista ou João Baptista, João, ele era primo de Jesus, um pouquinho mais velho, questão de meses, mas ele era primo de Jesus. E João ouvia falar sobre Jesus. João conhecia Jesus de fama e ele estava esperando vir o Messias, quando ele observa e vê Jesus chegando. Ele era primo. Por que João ele teve aquele momento de procurando o Messias? Porque ele era direcionado por Deus. E Deus havia falado para João que o Messias viria. Quando ele olha para Jesus chegando, ele tem a certeza que é Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. E ele vai até Jesus, o adora, aquelas passagens que você conhece, que ele diz: Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, é eu que vou à frente, como um pregador, como um pregoeiro, como um arauto. E ele faz aquela declaração de fé para Jesus. João, ele era primo de Jesus, ele teve a certeza que Jesus era o Messias, só que algo aconteceu. João foi preso e a sentença de morte veio. E entre a prisão e a morte de João Batista, ele chama os seus discípulos, porque João Batista também tinha discípulo, e mandou que os discípulos fossem até Jesus. E olha a pergunta. Ele diz assim para os seus discípulos: vá até Jesus e pergunta se ele é o Cristo ou nós temos que aguardar outro. Como pode isso? João, ele esteve no batismo de Jesus.
ele ouviu Deus falar, ele estava com Jesus, ele viu no momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Mas na luta, na prova, na dificuldade, as emoções afloram, a nosso raciocínio parece que dá aquela travada, a fé fica questionável. João, ele mandou os discípulos perguntar se Jesus era o Messias. Olha, como é que pode isso, né? Aí Jesus pega os discípulos de João, dá uma volta na cidade, cura os enfermos, ressuscita mortos, limpa os leprosos. Jesus anuncia o ano aceitável do Senhor e ele diz para os discípulos de João: vá até João e fale o que vocês viram. O evangelho está sendo pregado, os mortos estão ressuscitando, as doenças estão sendo repelidas, demônios estão saindo. Vá e diga o que vocês viram. Olhe isso. Por que eu estou te falando? Porque tem momentos na nossa vida que nós temos que estar firmado na palavra. Tem momentos na nossa vida que não vale mais nada, é a palavra, é a Bíblia. É você ler e crer. Crer, está aqui, está escrito. Porque as circunstâncias todas vêm contra isso. Vem uma luta, vem uma prova, vem uma difamação, vem calúnias, vem pensamentos contrários, vem dardos inflamados do maligno, as nossas emoções afloram, ficamos sensíveis. Tem que estar firmado aqui, ó. Vou falar com você, com muito amor, com muito carinho. E me perdoe se eu estou sendo atrevido. Você tem que estar firmado aqui, ó, na Bíblia. É ler e crer. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Ele tem poder, Ele está comigo, tem anjos que me guardam, tem anjos que me protegem. Tem momentos da nossa vida que nós temos que ler a palavra, só a palavra, e crer naquilo que está escrito. Crer e confiar mesmo, porque não vai adiantar profecia, não vai adiantar, abraço de ninguém, é crer na palavra. João, quando ele olhou para a morte que chegava, ele titubeou. A história que nós iremos ler, talvez nem dê tempo, de Pedro. Jesus, ele mandou os discípulos ir, ele disse para os discípulos irem, ele ficou com a multidão, Jesus. Os discípulos foram, entraram no barco, foram para o meio do mar. Jesus despede a multidão, fica orando de tarde até de madrugada. Quando de madrugada o vento bate no barco, o barco fica agitado, Jesus vai andando sobre as águas. Eles ficam com medo. Pedro pergunta se é Jesus. Jesus diz que é. Pedro falou: se é o Senhor, me manda ir. Jesus manda vir. Jesus manda Pedro vir até ele. Pedro anda sobre as águas. O mar está agitado, as ondas estão batendo, o barco está balançando e Pedro está andando sobre as ondas. Não era um mar tranquilo, eram ondas, e Pedro andando sobre as ondas. Jesus andando sobre as ondas, Pedro andando sobre as ondas, o vento estava batendo, as ondas eram fortes, Pedro estava vencendo. Até o momento que as emoções falaram, até o momento que o medo veio, até o momento que Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas. Aí bateu o desespero, aí bateu o medo. Aí ele começa a afundar. Isso é fantástico, porque tem momentos que nós temos que olhar só para Jesus. Você tem que parar de olhar para as circunstâncias. Você tem que parar de olhar para o vento que está batendo. Você tem que parar de olhar para as dificuldades que estão aí. Você não vence olhando para o vento. Você não vence olhando para baixo. Você vence olhando para Jesus. Você vence olhando para o alto. Olhando para Jesus. É lá
que você vence. É lá que é o seu campo de batalha. É olhar para Cristo, crer em Cristo, acreditar em Cristo, confiar em Cristo. João questionou. Jesus falou, vai, veja e conte o que vocês estão vendo. Jesus estava dizendo, eu sou o Messias. Vai lá e conte para João. Pedro olhou para Jesus e andou sobre as águas. Que experiência maravilhosa. Mas quando ele para de olhar para Jesus e olha para as dificuldades, ele afunda. Deus tem um projeto na sua vida. Pare de olhar para as dificuldades. Pare de olhar para as ondas. Pare de olhar para o vento. Confia no Senhor. Acredite nele. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Na sua vida. Basta você olhar para Jesus. Confiar nele. Acreditar. Acreditar. Não ouça a voz do vento forte que está soprando. Não ouça vozes das pessoas que querem o seu mal. Não fique olhando para baixo. Não se compare com quem está derrotado. Nunca, vou te repetir, nunca se compare com perdedores. Nunca se compare com aqueles que faliram. Quem faliu vai dizer para você que não tem jeito. Quem teve um casamento ruim vai dizer para você que casamento não é bom. Quem tentou não deu conta vai dizer que é muito difícil. Escute, quem vive bem no casamento vai falar para você que casamento é bênção. Quem venceu, quem prosperou, quem alcançou, quem chegou lá na frente vai dizer, se você fizer, você consegue. Se você tentar, você consegue. Quem vence vai dizer, pode ir, que você vai dar conta. Vem que você vai dar conta. Agora, perdedor nunca tem uma palavra de motivação. Então não ande com pessoas fracassadas, não dê ouvido aos fracassos das pessoas. Olhe para Jesus, ande com quem te inspire, ande com quem te joga para cima, ande com quem está te dizendo para você, vai que você consegue. Perdoa, que esse é o caminho. Dê uma segunda chance, que esse é o caminho. Ande com quem é sábio. Ande com o sábio e você vai ser sábio. Ande com o tolo, você se torna um tolo. É o que a Bíblia diz. Pedro, ele venceu, ele andou sobre as águas, ele foi até Jesus andando sobre as águas. Teve medo? Jesus segurou e ele voltou para o barco andando sobre as águas. Consegue compreender isso? Ele foi olhando para Jesus e voltou segurando nas mãos de Jesus. No meio, ele titubeou, mas ele andou sobre as águas. O que eu quero te dizer é que a luta que você está passando, você vai vencer, porque Cristo entrou com você na luta e Jesus vai te tirar dessa luta. Ele vai tomar você pelas mãos e vai andar com você sobre as águas. Vocês vão entrar num lugar seguro, vão entrar no barco, a onda vai passar e você vai ter esse testemunho. Eu venci em Cristo Jesus. Amém? Se é amém, diga assim, amém. Glória a Deus. Eu quero ler com você uma introdução de um salmo, que é o Salmo de número 24. Ontem nós lemos e eu vou ler de novo com você, mas de novo. Eu vou ler com você até você aprender. Eu vou ler com você até você aprender. Foi um colega só trabalhava em cima de uma matéria e a esposa falou com ele, mas todas as vezes que você vai pregar, você só fala sobre unção? Ela deu uma cutucada nele, né? Aí ele disse para ela, para ver se você aprende. Claro que um tom de brincadeira. Eu quero ler esse Salmo 24 para ver se você aprende. Para ver se você compreende quem é você e quem é Deus. Para ver se você para de ficar ouvindo as vozes do inimigo. Pedro venceu porque ele olhou para Jesus. Ele creu em Cristo. Olha esse Salmo 24. Do é dele, é dele, do é dele, é dele, é de Deus, do Senhor. É a terra e a sua plenitude, o mundo e
todos aqueles que nele habitam. É do Senhor. Esse texto diz que você é de Deus, que a circunstância que você passa é de Deus, que a sua vida é de Deus. Tudo é do Senhor, é dele, é de Deus. E você é de Deus. Ele é o seu dono, ele é o seu Senhor. É ele quem determina, ele quem faz, ele que tem que ter todo o poder, é dele, é de Deus. Do Senhor é a terra, tudo que há, e a sua plenitude. Quando fala em plenitude, fala de sistemas. Quando fala de plenitude, fala de meios. Quando fala de plenitude, fala de fenômenos naturais, fala de pessoas, fala de organismos. Tudo é de Deus. Ele é o dono. Por que ele é o dono? Por que é dele? Por que ele determina? Porque foi ele quem criou. O versículo seguinte diz: porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Está dizendo, ele criou todas as coisas, então é dele. Na sua casa, não foi você que comprou, a casa é sua. Você tem talvez um objeto, um microfone, é seu. Você faz o que você quiser, é seu. As regras são suas. Eu coloquei aqui na camisa, né, porque alguém falou, põe aqui perto do peito para pegar. Mas eu posso tirar e falar, é meu, eu tiro, ou vou tirar aqui. É meu, eu quero falar com você assim, eu vou falar assim. E o que vai me impedir? É meu. O que eu quero te dizer, você é de Deus. Ele te toma pelas mãos e você fica seguro. Você pertence a Ele, descansa. Olha para Ele, confia nele. A vitória vem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Posso orar por você? Posso profetizar sobre a sua vida? Posso ser profeta? Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aqui. E eu te peço que eles tenham uma fé grande, uma fé, Deus, que venha transportar montanhas, uma fé, Deus, que venha fazer o sobrenatural. Deus, traz juntamente com essa fé a confiança de descansar em Ti, Deus, eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus, realize os sonhos de cada pessoa, realize os desejos, a vontade, Senhor Deus, as necessidades. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos e eu abençoo cada pessoa que está aqui agora, em nome de Jesus. Deus, eles estão nas Tuas mãos. Assim como eu seguro esse microfone, Deus, eu creio que eles estão nas Tuas mãos. Deus, faz, Deus, o impossível na vida de cada irmão em Cristo Jesus. Amém? Amém? Envie esse vídeo para 7 pessoas. Envie esse vídeo para 7 pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva. E se Deus falou contigo nesse vídeo, está vendo aqui um joinha, dá um like. Isso ajuda bastante a divulgar o nosso programa, tá bom? Eu te amo muito, você é muito especial. E lembre, você é apenas um microfone nas mãos de Deus. Deus, Ele te segura pelas mãos e Ele faz com você o que Ele quer, porque você é dele. Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus.